Oi pessoal, aqui quem fala é Stephanie Braga e você está no canal Ideias para o Ministério Infantil. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E hoje eu quero compartilhar aqui com você algumas formas de você comunicar a palavra de Deus para uma criança, de você atrair essa criança para poder ouvir a palavra de Deus. Então eu vou dar aqui algumas dicas que fazem toda a diferença para melhorar a nossa conexão com os nossos alunos. Isso é muito importante. Você já pensou que talvez aquela criança que te dá tanto trabalho é porque você ainda não conseguiu se conectar com essa criança? Pois é, no vídeo de hoje então eu vou dar algumas formas para você melhorar essa conexão, para poder compartilhar a palavra de Deus com mais êxito para os seus alunos. Então vamos lá? Então a primeira dica que eu separei é o quê? Demonstre amor. Antes de nós queremos nutrir as crianças com a palavra de Deus, é necessário que você venha nutrir a alma daquela criança com o seu amor, com a sua dedicação. Quando uma criança recebe amor, uma barreira se quebra e tudo que você faz, a criança passa a querer saber, a querer ouvir, a estar perto. Por quê? Porque você está demonstrando seu amor para ela. E isso faz muita diferença na hora de nós queremos nos conectar com as crianças para compartilhar a palavra de Deus. Então a primeira dica é: antes de pensar em nutrir a criança com a palavra de Deus, também é preciso você pensar em como nutrir o seu amor com essa criança, tá bom? Então, não é porque a criança dá trabalho, porque a criança não fica quieta que você não vai demonstrar seu amor. É exatamente nesses momentos que essas crianças precisam desse nutriente tão poderoso que é o amor e a sua dedicação. Dica número 2 que eu separei aqui é você usar o cotidiano. Como assim usar o cotidiano? É que muitas vezes, na nossa forma de comunicar com as crianças, na nossa expressão, a gente foge do ambiente que a criança está vivenciando. Então, quando nós formos falar alguma coisa, seja a oração, seja na memorização, seja na história bíblica, é muito importante que a gente use o cotidiano da criança, use o meio que ela já está inserida. Então, se você vai fazer uma aplicação, procure fazer uma aplicação que seja pertinente ao ambiente em que aquela criança está inserida. Isso vai ser muito mais benéfico para a criança, porque você vai associar o que ela já está vivenciando com o que você está falando. Isso faz muita diferença para a criança. E sabe uma pessoa que fez muito isso? Foi Jesus. Quando Jesus ele ia contar suas parábolas, ele usava as coisas que as pessoas ali da época faziam. Então, na época de Jesus, as pessoas trabalhavam muito, com a colheita, semeando. Então, ele foi e contou a palavra do semeador. Então, antigamente, os casamentos, quem preparava o casamento, quem fazia o casamento era o noivo vinha tudo prontinho, vinha o noivo, vinha as virgens, e aí acontecia o casamento. Então, o que Jesus fez? Aproveitou que isso acontecia, que era um fato daquele momento, e ele contou a parábola das 10 virgens. Então Jesus, ele usava o cotidiano, o que aquelas pessoas estavam, o meio que aquelas pessoas estavam inseridas. Jesus vinha e trazia uma história para poder ensinar algo sobre Deus. E é isso que nós precisamos entender. Nós podemos usar o cotidiano para ensinar para as crianças sobre Deus. E uma dica importante, se você não sabe o meio que aquela criança está inserida, é que conforme você for passando o conteúdo que você estudou, você vai fazendo perguntas para as crianças. Ah, você já viu isso? Você conhece isso? E assim a criança, ela vai conversando com você e você vai entendendo melhor o contexto em que aquela criança está inserida, que os seus alunos estão inseridos, para você poder aí modelar o seu conteúdo para atingir essas crianças de uma forma muito mais eficaz. Dica número 3, use uma linguagem apropriada. Essa dica aqui, ela ainda faz parte da dica anterior, de usar o cotidiano, mas como assim usar a linguagem? É porque muitas vezes nós preparamos aulas fantásticas, recursos lindos, mas na hora que a gente vai contar a história, que a gente vai compartilhar o que Deus nos deu para as crianças, nós nos comunicamos da maneira errada. Como assim? Às vezes você se comunica de uma forma muito infantilizada para as crianças maiores. E se você é professor das crianças menores, talvez os seus alunos não queiram te ouvir ou não prestem atenção no que você fala, porque a forma como você comunica aquilo
é uma forma que eles não entendem. Nós precisamos entender que quanto menor a criança, mais a linguagem precisa ser simples. Conforme a criança for crescendo, a gente pode sim colocando algumas palavras mais difíceis, até para melhorar o vocabulário daquela criança. Então é muito importante, na hora de você comunicar a verdade do Evangelho, que você comunique usando a linguagem da criança. Não precisa ser uma linguagem difícil. O mais importante aqui é que seja uma linguagem simples, para que a criança possa entender e não ter dúvidas. Porque muitas crianças, quando ouvem palavras difíceis, ou palavras que elas não conhecem, elas acabam, na sua cabecinha, entendendo que tudo que você está falando, ela não vai entender. Porque você simplesmente falou alguma palavra ou uma frase que ela não entendeu, pronto. Ela já vai perder o raciocínio, ela já vai se perder ali, e aí você não vai conseguir comunicar a verdade do Evangelho como você gostaria de comunicar. Então, a terceira dica aqui é use a linguagem apropriada para a criança, né, ou para sua sala. Dica número 4, para você se conectar com a criança, é você estabelecer objetivos. Nós nunca devemos trabalhar com crianças sem ter um objetivo claro. Nós não podemos simplesmente ir para a sala, ir para a live, porque eu preciso cumprir uma escala, porque hoje é meu dia, eu preciso ir. Não, você tem que ir porque você tem um objetivo. E esse objetivo maior é o quê? Evangelizar crianças. E dentro disso, na sua aula, no dia que você for fazer o culto, você precisa estabelecer objetivos para serem atingidos durante aquele momento em que você está com a criança. Filha, por favor, eu tô gravando. Por que eu falo sobre isso? Que isso é muito importante. Porque se você não tiver objetivo, se você não tiver clareza do que você está fazendo, quando você lidar com uma situação difícil na sua sala ou no culto infantil, você não vai querer gastar a sua energia, porque para você é um gasto de energia desnecessário. Entende? Quando você estabelece os objetivos, quando você realmente sabe o que você vai fazer, o que você está fazendo, é muito mais fácil para você lidar com os imprevistos, lidar com as crianças mais inquietas. Então é muito importante estabelecer esses objetivos, tá bom? E por que é tão importante estabelecer objetivos para serem cumpridos durante aquele momento que você está vivenciando ali, compartilhando com as crianças? Porque a aula, o culto, o que você estiver fazendo, ele precisa ser benéfico, não só para as crianças que estão recebendo aquele alimento espiritual, mas também para você que está entregando esse alimento espiritual. Então não tem que ser simplesmente porque eu estou cumprindo a minha agenda, estou cumprindo aqui o meu dia, não. Tem que ser realmente algo que você saiba o que você está fazendo, porque senão não vai adiantar de nada. Dica número 5 que eu separei aqui para vocês é uma dica muito importante, que é o quê? Exerça autoridade sobre os seus alunos. Quando eu falo sobre autoridade, eu não estou falando em ser autoritário. Você tem que fazer isso porque eu estou mandando. Não. Autoridade é a criança ter respeito por você, professor. E como é que você faz isso? Quando você é firme, quando você cumpre aquilo que você fala. Então, crianças, hoje nós vamos fazer a nossa memorização, vai ser assim, 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 depois vai ter atividade, depois vai ter o louvor. Tem horas que as crianças, elas querem fazer coisas que não estão ali previstas para aquele momento. Por exemplo, na hora da brincadeira, a criança vai brincar, mas na hora da história não é a hora da brincadeira, ela precisa sentar e ouvir a história. Então você, professor, ele precisa exercer essa autoridade, não ser autoritário, mas explicar para as crianças o que vocês vão fazer naquele momento. Porque a partir do momento em que você exerce a autoridade, sem ser autoritário, tá? Quando você exerce essa autoridade, as crianças têm respeito por quem você é, pelo que você está fazendo. Se você não exercer essa autoridade e deixar que as crianças, no momento da história, brinquem, no momento da brincadeira, louvem, se for tudo assim do jeito que as crianças querem, essas crianças, elas vão passar a ter autoridade sobre você. E aquilo que você fala já não tem mais valor nenhum, porque as crianças entenderam que você não tem autoridade sobre elas. Então elas não te respeitam e, consequentemente, também elas não te ouvem. E aí como é que fica para comunicar a verdade do Evangelho com crianças que não te respeitam e, consequentemente, não te ouvem? Então é muito importante exercer a autoridade com os seus alunos, ser firme
naquilo que você fala, ser firme naquilo que você está falando e fazendo com as crianças, sempre com amor, tá? Não é ser autoritário, é ter autoridade, é diferente. Eu separei aqui mais uma dica para ajudar vocês, que é a dica número 6, que é deixar as crianças participarem. Por quê? É muito importante deixar as crianças participarem do momento da aula. Serem ajudantes, fazer uma oração, fazer um louvor, entregar as atividades para as crianças, distribuir os lápis. Isso faz com que as crianças se sintam úteis e importantes naquele lugar. E, consequentemente, quando essas crianças se sentem úteis ali naquele lugar, se sentem importantes naquele lugar, tudo que você for falar, elas vão ouvir com muita alegria, porque elas se sentem amadas naquele lugar. Elas sentem que aqui, naquele lugar, elas podem contribuir, elas podem ajudar. Então, no momento da história, no momento do versículo, você pode chamar as crianças para participar mais ativamente desse momento, pedindo para que elas deem sugestões de como pode fazer memorização, né? Pedindo para que elas entreguem os lápis, entreguem as atividades para os alunos. Tudo isso vai gerar conexão entre o professor e os alunos. Então essas foram as dicas que eu separei aqui para vocês. Glória a Deus por todas essas dicas. Eu espero que essas dicas aí possam te munir, te encher de coragem, de paixão pelo que você está fazendo, para que você possa fazer cada vez melhor para a honra e a glória do Senhor e alcançar o coração das crianças aí da sua igreja, do seu bairro, que estão na sua família, em nome de Jesus. Um beijo, tchau, tchau! E se você gostou, compartilhe esse vídeo com alguém.